Antes da gente tratar o tema desta manhã, que é a conclusão da reflexão que começamos ontem à tarde, eu queria anunciar o livro Tempo de Confiança, Confiando em Deus em uma Sociedade Pós-Cristã, do Stephen Nichols. É um livro bastante, eu diria assim, direcionado para esse contexto que Paul Ricoeur chamou de o contexto dominado pelos mestres da suspeita. Nietzsche, Marx e Freud foram capazes de suspeitar de tudo, capazes de suspeitar de Deus, que é algo muito fácil. Difícil é suspeitar de si mesmo. E esse grande desafio de suspeitar de si mesmo está calcado exatamente no exercício de confiar em Deus e não em si mesmo. Confiar na revelação de Deus e não na nossa opinião sobre o mundo ou sobre a realidade que nos cerca. Nichols faz isso de uma maneira extremamente oportuna, clara. Não é, apesar de ele ser um pensador bastante refinado, ele escreveu um livro que visa alcançar uma audiência muito mais ampla do que aquela que seria restrita apenas a acadêmicos, mas quer alcançar acadêmicos e também um público em geral. Por isso oferece com uma linguagem clara e precisa um livro que eu acho que pode atender os desafios dos jovens universitários, aqueles que estão entrando na universidade e já vão se deparar no contexto da universidade com um pensamento orquestrado, engajado e pós-cristão. É um livro que desafia muito ao nosso pensamento e a maneira de a gente confiar naqueles recursos mais importantes que Deus nos deu, que é a sua palavra e o testemunho do Espírito. Que Deus abençoe você na leitura desse livro. Quero encorajá-lo a ler e a dar esse livro principalmente para aqueles que estão envolvidos aí na chamada guerra cultural, principalmente. Meus irmãos, vamos então ao texto de hoje. Nós vamos continuar nossa exposição de Atos, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 22 a 34. Atos 17, versículo 22 a 34. Ontem, nós dividimos, a fim de compreender melhor e expor melhor o texto de Atos 17, do versículo 15 ao 34, nós organizamos a exposição em duas partes. Fundamentada é essa exposição no fato de que Paulo, ou pelo menos à luz daquilo que Lucas vai construir em termos de narrativa da experiência que ele está ali descrevendo, pelo menos dois discursos. Um discurso implícito, um discurso que a gente não vê explicitamente no texto, mas a gente reconhece esse discurso a partir da reação daqueles que estão ouvindo esse discurso. E a segunda parte, dedicada a um segundo discurso, e esse sim é explícito. Esse nós temos acesso ao discurso descrito, narrado por Lucas, e a gente pode entender ali, passo a passo, da argumentação de Paulo. Vimos também, na tarde de ontem, que o que motiva Paulo a discursar em Atenas foi o espanto. Mas não aquele espanto que os filósofos entendem ser, e é, a fonte que inicia o pensamento, que inicia a reflexão. É um espanto, sim, mas a palavra que Lucas usou é uma palavra com uma força, não só de espanto, mas de zelo, de piedade diante da desonra que os ídolos representam diante do verdadeiro Deus, diante do conhecimento do verdadeiro Deus. Então esse espanto de Paulo é aquilo que, de alguma forma, coloca ele no cenário da pregação, que o impulsiona a pregar, que não permite que ele fique quieto diante do grande desafio que era, ao passear por Atenas,
que não era um lugar que ele tinha objetivado ir, mas sequer fazia parte dos planos de pregação de Paulo ali em Atenas, mas fazia parte dos planos de Deus. E então, quando ele chega em Atenas e se escandaliza com a multiplicidade de ídolos, aquilo move Paulo a pregar. E ele prega para dois públicos. Em primeiro lugar, ele prega na sinagoga para judeus e gentios piedosos, e ali a gente enxerga o fato de que Paulo está pregando para um contexto, para um público, e o seu discurso se dirige a um público que já conhece as Escrituras, que já está habituado com a teologia das Escrituras. Por outro lado, ele não só vai à sinagoga para pregar, mas ele também vai para a ágora, a praça pública, e ali ele prega a todos os demais, em especial àqueles que não têm acesso à Escritura, que não têm o contexto da Escritura, que não sabem a teologia bíblica da Escritura, que não conhecem a Escritura. Ele prega nas sinagogas porque há um grande perigo entre aqueles que conhecem a palavra e que conhecem as Escrituras e sabe o zelo que a Escritura tem com relação aos ídolos. Que a maior tentação daqueles que estão debaixo do verdadeiro conhecimento de Deus é de simplesmente diante dos ídolos não se escandalizarem, não se espantarem. Não porque estes ídolos são invisíveis, não porque estes ídolos não aparecem, mas porque eles aparecem tanto, porque são tantos ídolos, tantos ídolos que já se acostumaram com eles, e já não conseguem mais reagir contra os ídolos, já não conseguem mais se assombrar com a idolatria, já não conseguem mais sentir o impacto da idolatria, é a banalização da idolatria. Por outro lado, Paulo também quer pregar para aqueles que não banalizam a idolatria, mas fabricam seus ídolos. E fabricam os seus ídolos com requinte, com refinamento. Atenas não era uma cidade feia, horrorosa, pelo contrário, ela era carregada de toda a arte, de toda a cultura que os gregos imprimiam ali, com sua inteligência, com sua perspicácia, com seu refinamento. Mas eles fabricavam ídolos não pela banalização dos ídolos, mas pela ignorância do verdadeiro Deus, manifesta pela supressão do verdadeiro conhecimento de Deus. Nós vimos que essa pregação de Paulo provoca uma reação aos filósofos que estão ali. Esses filósofos são filósofos que são marcados por uma escola da filosofia grega que não está tão preocupada, por exemplo, com as distinções entre matéria e forma, tanto quanto é a preocupação com o significado da vida diante da morte. Eles se preocupam com questões filosóficas de cunho extremamente, digamos assim, teórico, abstrato, mas eles se preocupam muito mais com o sentido da vida, o significado da existência humana diante da morte. Por isso esses grupos, eles se reúnem para discutir se a vida se a vida tem sentido, mesmo diante do anúncio da morte, mesmo sabendo que a vida tem prazo de validade. Uns dirão que simplesmente a vida não tem um aspecto sobrenatural, não existe o sobrenatural, não existe uma vida além da morte. Por isso o ser humano tem que acostumar a viver dentro desse padrão do tempo. Ele vai ter o começo, meio e fim, e ele tem que batalhar para ser feliz aqui e agora. E a melhor maneira de ser feliz é adotando uma vida simples. Por outro lado, você vai ter aqueles filósofos que seriam os estoicos, contrários aos epicuristas, que também querendo viver uma vida simples, apostam tudo no prazer. Por outro lado, por uma certa preocupação com a frustração em relação à vida, se defendem da vida com uma indiferença a coisas boas e a coisas ruins. É o tipo daquela experiência do sujeito que não importa qual seja o resultado do jogo. Em algum momento o sujeito vai dizer assim: puxa, me alegro ou me entristeço? Se eu me alegrar demais agora, e se o time ganhar depois, vou poder celebrar. Mas se eu me alegro demais e fico tão empolgado, poxa, está 2-1. E aí de repente, não é 2-1. Puxa, o que me faz então
perder toda a esperança. Então é melhor não se alegrar, é melhor ser indiferente aos resultados, é melhor ser simplesmente, não, isso aqui não me afeta. É a maneira de alguma forma, você se defender da vida. Então o estoico, ele é indiferente, ele não vai apostar todas as fichas nas coisas que são boas, nem nas coisas que são ruins. Então se nasce um filho, ele vai dizer assim, filhos são coisas maravilhosas, mas todo mundo tem filho, isso é a coisa mais normal do mundo, para que se alegrar com isso? E a mesma coisa com a tristeza, todos os seres humanos morrem, não devemos ficar tristes porque eles morrem. Então o estoico como o epicurista tentam se defender das vicissitudes da vida. Entretanto, a reação deles à pregação de Paulo, que nós não temos acesso, mas nós sabemos algumas coisas que Paulo poderia ter falado, provocam essa reação quando eles chamam Paulo de tagarela em primeiro momento. E a palavra é usada para referir a uma posição de Paulo pegar, parece que ideias soltas, eles não conseguem concatenar, eles não conseguem juntar essas ideias. Paulo está pregando um monte de coisas que eles estranham, não faz parte do contexto mental, de pensamento deles, e eles acham estranho, então eles dizem, é como se estivesse juntando coisas sem sentido. E o segundo argumento, que expressa essa reação, é aquele argumento em que eles respondem dizendo, ele acha que ele está apresentando um casal de deuses, porque Paulo havia anunciado Jesus e a ressurreição, e a palavra ressurreição, ela é uma palavra que pode muito bem ser aplicada ao nome de uma mulher, e também ao nome de uma deusa. Então pensavam, será que ele está anunciando um casal de deuses? Porque jamais passaria pela cabeça deles a possibilidade de Paulo estar falando sobre ressurreição mesmo. Porque para nenhum deles a ressurreição representa uma possibilidade. Para eles é assim, ou a vida se reduz a esse curso do tempo, e um epicurista diria isso, começa aqui, termina aqui, não existe mundo espiritual, tudo que você tiver que fazer, faça agora, porque depois que morreu, acabou. Ou então o estoico que diria, a vida está com destino traçado, é uma perspectiva fatalista, não tem como evitar o destino, você tem que apenas olhar as coisas ruins que acontecem na sua vida, como de um helicóptero, que você sobrevoa e vê aquelas coisas ruins e diz assim, bom, isso é ruim, mas olhando o todo não fica tão ruim assim. Mas o destino está traçado, existe sim uma vida após a morte, mas o estoico diria, não existe retorno, não existe possibilidade da ressurreição, porque para um estoico, morrer significa libertar-se do maior túmulo, da maior prisão que alguém poderia ter na vida, que é o corpo. Os gregos não viam o corpo como algo do qual eles deveriam celebrar. Só o cristianismo celebra o corpo. Só o cristianismo mostra a importância do corpo na criação e no anúncio da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o anúncio para aqueles que desprezam o corpo, que o corpo sim é importante desde a criação. E foi tudo isso que a gente viu. Concluindo com esses filósofos dizendo, não estamos entendendo o que esse homem está dizendo, vamos levá-lo ao Areópago. O Areópago, por ironia do destino, é exatamente aquele lugar onde Sócrates um dia tinha sido levado sob a acusação de impiedade, por não acreditar em diversos ídolos, por acreditar na existência de um único Deus. E segunda acusação, por ter plantado no coração dos jovens uma certa subversão à cultura grega e à própria religião grega. Ele é acusado, a sua defesa frustra Platão, porque ela não consegue livrá-lo da condenação, e então ele toma o cálice da cicuta, consciente de que estaria ali cumprindo o seu dever com relação a Polis, com relação a Atenas. Mas é ali, naquele lugar, que a gente descobre que o Areópago é o lugar onde se julga as grandes questões, as questões de ordem última, não só as questões que dizem respeito a uma cidade em termos políticos, culturais, filosóficos, mas também religiosos. E ali Paulo foi chamado a prestar contas. Por quê? Porque na esfera privada você pode falar o que você quiser, mas no momento que você vai para a ágora, e
torna o seu discurso público. Você tem que ser responsável por aquilo que você discursa publicamente. E se você sustenta um discurso publicamente em Atenas, você vai ter que dar conta da responsabilidade daquilo que você diz publicamente. Então, quando Paulo disse tudo aquilo, ele foi chamado ao Areópago para dar conta de tudo aquilo que ele havia dito. E é aqui que começa a nossa exposição de hoje. Eu queria ler com vocês a segunda parte. Se o começo mostra Paulo se espantando com a idolatria, nós vamos ver na segunda parte que o espanto vai mudar de lado. E agora quem vai vivenciar o espanto são os filósofos que vão ouvir o discurso de Paulo. E agora sim, nós temos o discurso explícito, nós sabemos o discurso porque Lucas nos informou o discurso de Paulo. Vamos ler, meus irmãos, o texto do versículo 22 ao versículo de número 34. Diz assim a palavra de Deus. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só vez, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo pois geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, livra-nos, Senhor, da indiferença com relação à idolatria do nosso tempo. Livra-nos da indiferença que não permite o espanto zeloso que nos impulsiona a pregar o Evangelho no mundo tão cheio de ídolos como é o nosso. Perdoe-nos, Senhor, se somos nós aqueles que mais se curvam diante dos ídolos dessa época. Obrigado por Tua palavra, porque ela exorta o Seu povo, porque a Tua palavra nos chama a uma vida de santidade, devoção, mas também de verdade. Nos tira, Senhor, da ilusão dos falsos deuses todas as vezes que cairmos nela. Como cantamos aqui, Senhor, nosso ser é vacilante, mas toma-nos, Senhor, prende-nos com Tua mão poderosa, para que a todo instante confiemos em Ti e somente em Ti, Tua palavra. Nos dê a graça de entendermos Tua palavra mais uma vez, e que pelo poder do Teu Espírito, não tenhamos apenas a luz do Teu Espírito, mas os olhos redimidos, olhos que nos impedem de sermos miseráveis,
e incapazes de enxergar as maravilhas da tua lei. Assim oramos, agradecidos por tua palavra, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Este segundo discurso de Paulo, diferente do primeiro, que a gente não tem informações explícitas, ele está explícito. Lucas explicitou esse discurso, que vai do versículo 22 ao versículo 31. Esse discurso de Paulo, ele pode ser compreendido em 5 partes. 5 partes. É interessante como essas 5 partes, elas se desdobram a partir da própria argumentação de Paulo. Observe, por exemplo, que no versículos 22 e 23, 2 coisas determinam ali aquilo que seria os 2 primeiros movimentos retóricos de Paulo. Aquilo que em retórica se chama captatio benevolentiae, ou seja, aquele movimento inicial de um orador que antes de anunciar o que ele vai dizer, ele tenta captar a benevolência, ou captar aquela espécie de empatia com o seu orador. É aquele momento de identificação, é o momento em que o orador, ele cria o vínculo com aqueles que vão ouvir o seu discurso. E Paulo faz isso a partir de 2 movimentos. O primeiro movimento, no versículo 22, é chamando a atenção para os próprios atenienses, fazendo os atenienses enxergarem-se a si mesmos. E Paulo usa uma expressão muito ambígua. Ele usa a expressão homens religiosos. Ele diz exatamente assim, levantando-se no Areópago: senhores atenienses, vejo que em tudo sois acentuadamente religiosos. Quando Paulo chama atenção para a religiosidade de Atenas, Paulo, num primeiro momento, não está ali, digamos assim, detratando aqueles homens, mas Paulo está simplesmente colocando diante daqueles homens a realidade daqueles homens. Em primeiro lugar, ele está chamando a atenção para o fato de que eles são religiosos. E me parece que esse é o primeiro ponto de partida de qualquer pregador, de qualquer pessoa que vai anunciar o Evangelho. Saber que qualquer público, independente de qual seja, será um público de religiosos. Não há públicos arreligiosos, não há públicos não comprometidos, não há públicos não profundamente comprometidos. Todos os públicos, todos aqueles a quem dirigirmos a palavra de Deus, são religiosamente comprometidos. Por isso Paulo não está dizendo absolutamente nenhuma novidade para ele, mas poderia ser uma novidade para aqueles que estão ouvindo. Pode ser uma novidade, inclusive uma espécie de questionamento, inclusive interno de si mesmo, o fato de ser taxado de religioso aquele que jamais se veria como religioso. Mas o fato é de que, em primeiro lugar, Paulo parte do pressuposto de que eles são religiosos e que eles vão reconhecer que são religiosos, por várias razões. A primeira delas é exatamente a visibilidade dos deuses, dos ídolos espalhados por toda Atenas. E é isso que ele vai chamar a atenção no primeiro momento. Vejo que vocês são religiosos. Num segundo momento, versículo de número 23, ele diz que enquanto passava por ali, ele observava os objetos do culto, já que ele reconhece que são religiosos, já que reconhece que eles são profundamente comprometidos. Então Paulo diz exatamente a sua experiência de, ao passear por Atenas, encontrar ali entre os objetos de culto um altar com uma inscrição. Não há nada ali, apenas uma inscrição. E essa inscrição diz apenas o seguinte: ao Deus desconhecido. Esse altar, para Paulo, muito bem poderia significar
o maior exemplo da supressão do conhecimento verdadeiro de Deus pela mentira. A presença da ignorância intencional com relação à existência de Deus. Eu não disse ignorância inconsciente, eu disse ignorância intencional. A negação intencional do ser humano com relação ao conhecimento verdadeiro de Deus. E nesse sentido, Paulo, ao observar naquele exemplo que se manifesta pela culpa, para que aquele Deus que não conhecemos, que não fabricamos, que não produzimos com nossas mãos, que não é fruto da nossa arte, inventividade, criatividade, para que Ele seja representado de alguma forma entre todos os outros deuses do panteão ateniense. É uma visão pluralista da religião, mas ao mesmo tempo, Paulo, diante dessa visão pluralista da religião, Paulo identifica naquela representação, ainda que muito mais da ordem da palavra do que da ordem de uma representação, de uma escultura ou qualquer coisa do gênero, Paulo enxerga ali que este Deus a quem eles desconhecem, ou pelo menos dizem desconhecer, é aquele Deus que ele, portanto, visa anunciar. Paulo, portanto, expressa aqui que o seu espanto pela idolatria é o movimento pelo qual ele agora vai anunciar a eles aquele Deus que eles dizem desconhecer. Esse primeiro movimento da argumentação de Paulo, então, é aquele em que ele vai chamar a atenção de todos os que estão ouvindo para entender o que ele vai fazer daqui para frente. Vejo que vocês são religiosos, existem muitos ídolos aqui, e existe aqui um altar que vocês construíram no meio dos objetos de culto de vocês, há um Deus desconhecido. E por que não há nenhuma representação deste Deus? Este é o Deus que eu quero anunciar a vocês. E aí começa então a exposição propriamente dita do conteúdo que Paulo vai tratar com aqueles homens. Trata-se agora do anúncio. Veja como Paulo vai anunciar o Evangelho. Ele não vai chegar logo de cara apresentando o Evangelho, principalmente porque Paulo sabe que ele está no Areópago. E o Areópago, quando alguém é chamado para falar no Areópago, é porque se alguém está ali tratando de um tema novo para aquele contexto, e os atenienses e os estrangeiros eram ávidos por novidades, como as nossas universidades são ávidas por pensadores com novas perspectivas da realidade, com novas perspectivas da sociedade, com novas perspectivas da organização social, política, religiosa, cultural, artística da sociedade. São ávidos por coisas novas o tempo todo. Não são ávidos apenas por coisas novas, mas por coisas novas que substituem coisas velhas, destruindo coisas velhas. Paulo sabe que ele está diante de uma plateia ávida por novidade, e que só estão ali porque estão esperando algo novo, estão esperando algo que possa simplesmente trazê-los ou fazê-los ver o mundo de uma maneira diferente da que eles estão vendo. Paulo atrai a atenção deles, mostrando a situação deles, e em seguida apresenta uma argumentação. Agora sim, depois dessa primeira parte, as outras 4 partes em 4 movimentos. Esses 4 movimentos do argumento de Paulo, eles podem ser trabalhados como aqueles argumentos em que Paulo, num primeiro momento, vai apresentar uma doutrina, no segundo movimento vai apresentar uma segunda doutrina, no terceiro movimento vai apresentar um problema, e no quarto movimento vai apresentar a solução, que é o Evangelho. Essa é a estrutura da argumentação de Paulo. Veja como isso se sucede a partir dos versículos 24 e 25,
que são aqueles versículos em que Paulo vai apresentar no conteúdo do seu discurso a primeira doutrina que ele considera fundamental, e sem ela não dá para anunciar o novo evangelho. Note que Paulo agora está pregando num contexto diferente do da sinagoga. Talvez Paulo não precisasse fazer tudo o que ele vai fazer agora se ele estivesse pregando na sinagoga, mas agora ele está pregando na esfera pública com aqueles que não conhecem as Escrituras. Então Paulo vai tratar de uma maneira muito interessante a apresentação do evangelho para estes cidadãos atenienses. Note que os versículos 24 e 25 começam dizendo o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ponto. Paulo não apresenta a doutrina da criação meramente. Poderia não ser uma surpresa para os atenienses a ideia de o mundo ser resultado da criação. Muitos deles, provavelmente, leram os diálogos de Platão. Leram, por exemplo, Timeu, que é um diálogo onde Platão diz o seguinte: quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo desta forma. Para Platão, pense o seguinte: o mundo de um lado é matéria, que é o lado extremamente oposto daquele que é a santidade pura e suprema que é Deus. A perspectiva, portanto, é uma perspectiva dualista, em que de um lado você tem a matéria informe, ou sem forma, e esta matéria caótica, sem forma nenhuma, ela está em radical oposição à santidade suprema e superior que é Deus. Platão entende que essas duas instâncias, elas são intocáveis. Elas são intocáveis. A matéria não pode ser tocar a forma, e nem a forma pode tocar a matéria. Primeiro porque falta na matéria o impulso para tocar a forma. Segundo, porque a forma jamais poderia tocar a matéria sem ser ela contaminada pela matéria. E contaminada pela matéria, ela perderia a sua pureza. Então Platão diz assim: foi assim que Deus criou o mundo. Como Ele não poderia tocar na matéria, procede dele um ser, menor do que Ele, porém maior do que tudo que é material. E este ser, que ele vai chamar de demiurgo, é aquele que vai olhar para a mente divina, e como um artesão, como um fabricante de ídolos, como um escultor, como qualquer outro que constrói e faz arte, vai olhar para a mente divina, ver as formas puras, e ele então, como um artista que tem as ideias na sua mente, imprime as suas ideias na matéria, então esse demiurgo olharia para a mente divina, e então ele, porque pode encostar na matéria e poderia se sujar com a matéria, então começa a modelar a matéria a partir da mente divina, e assim Deus cria o mundo. Muito diferente da perspectiva de um Aristóteles, que dizia que o mundo era simplesmente causado por Deus e ponto. Eles tinham uma consciência de uma ideia criacional, eles tinham uma ideia e possivelmente entendiam o mundo como resultado dessa ação divina, mas eles não conseguiam entender que o mundo poderia ser criado diretamente por Deus, mantendo Deus, Deus. Entendem isso? É diferente, por isso que muitos cristãos vão se sentir, num primeiro momento, os primeiros cristãos tentados pela teoria platônica, porque eles vão olhar para Jesus e vão ver em Jesus o mediador da criação. Eles sabem que sem Jesus nada do que foi feito se fez, tudo foi criado por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Eles sabem disso. Mas a grande diferença é que Jesus, como os colossenses julgavam num primeiro momento, acreditavam ser, é a grande heresia colossense, acreditavam que por Jesus ter sido encarnado, porque Jesus veio em carne, então Jesus era um Deus menor inclusive do que os anjos, que por não possuir matéria, eram maiores do que Cristo, e por isso se dirigiam aos anjos e não a Cristo como mediador. Paulo então precisa escrever para eles dizendo o seguinte: não, Ele é a coroa de toda a criação, mas Ele é simplesmente aquele que é o Criador de tudo isso aqui. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o mediador da criação, mas mais do que isso,
Ele continua sendo Deus. Isso só acontece porque no mundo de Deus não há espaço para dois reis. O mundo de Deus, meus irmãos, é uma monarquia. E a monarquia de Deus só permite um rei. Não há espaço para outro rei. Não há espaço para outro Senhor. Há um único Senhor. O Senhor da criação. Portanto, aquele que é o Criador. Os cristãos, e aqui a mensagem de Paulo é muito clara. Não é só um Criador, como por exemplo Platão poderia julgar. Mas para os cristãos, o Criador, Ele é Senhor sobre sua criação. Ele tem domínio sobre a sua criação. Aquele que acredita que Deus criou os céus e a terra, tem que se submeter ao senhorio deste Deus. Não há espaço para o dualismo. Não há espaço para a criação de um mundo cindido em dois, com dois reis. Há um só rei e todas as esferas humanas, todas elas, estão debaixo do juízo de Deus. Paulo sabia disso, e sabia o quanto isso iria agredir, nesse momento, a sua audiência. Por isso ele começa num primeiro momento dizendo, exatamente isso. O Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra. Qualquer Deus criador que não seja soberano será um ídolo, uma ideia, uma imagem feita pelo homem. Porque o verdadeiro Deus sempre será anterior à imaginação religiosa. C.S. Lewis diz uma frase muito interessante no Cristianismo Puro e Simples, um daqueles livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Ele diz assim: só acredito no cristianismo porque é uma religião que jamais poderia ter passado na cabeça de uma pessoa. Não é fruto da inventividade humana, não é fruto da imaginação humana. O homem não cria o cristianismo, o homem não cria o evangelho. O homem não cria a revelação ele recebe, e ao receber, ou ele dobra os seus joelhos diante dela, ou ele vai reagir contra ela, com todas as suas forças, até o último dia da sua vida. Mas nunca, absolutamente nunca, nenhum ser humano vai criar a revelação dada por Deus. Por isso Paulo está comprometido num primeiro movimento, com a doutrina da criação, alinhada à doutrina da soberania e do senhorio de Cristo. Paulo vai dizer com toda a sua força, que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é produto da fábrica humana. Os homens podem fabricar um Deus, mas quando um Deus é fabricado por um homem, você está diante de um ídolo e não de um Deus verdadeiro. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, mesmo que este santuário não seja um santuário visível, mesmo que esse santuário seja o seu coração, a sua mente. A idolatria não é um artefato meramente das nossas mãos. Antes mesmo de ser um artefato das mãos, é um artefato da mente e do coração. O Deus que fez o mundo, diz Paulo, e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Paulo está chamando a atenção de que para Deus existir, Ele não precisa absolutamente de um homem pressupor a sua existência. Não é porque homens dizem 30.000 vezes Deus não existe, que Deus não vai existir. Porque se fosse assim, um homem poderia dizer 30.000 vezes sou uma borboleta, e seria uma borboleta. E é isso, exatamente isso, o que a nossa geração hoje, principalmente considerando a questão relacionada aos gêneros, enfrenta. Elas acreditam que elas podem criar um mundo falando.
Elas acreditam que elas podem criar coisas falando. Elas acreditam que elas podem simplesmente mudar a realidade com discursos. Elas acreditam que se elas fizerem um discurso correto, o mundo vai mudar. O mundo vai ser transformado pelas palavras. Você pode dizer 30.000 vezes, meu corpo, minha regra. Mas a realidade é que o seu corpo é de Deus. Não importa quem você seja, tudo pertence a Ele. Entretanto, depois de afirmar tudo isso, o segundo movimento de Paulo, no versículo 26 e 28, é fatal, meus irmãos. Porque se no primeiro momento Paulo quer dizer, o Deus verdadeiro é criador de tudo e é Senhor, ou seja, Ele tem domínio sobre isso. Isso significa que não podemos fazer com o mundo o que queremos. Não podemos fazer no mundo o que bem entendemos. Não podemos fazer do nosso corpo o que queremos, da forma que queremos, do jeito que queremos. Quando se diz que Deus é Criador e Senhor, você está dizendo que tudo está debaixo da sua autoridade. Só que o argumento de Paulo é como um parafuso que vai se apertando, e apertando, e apertando. E agora esse parafuso vai dar mais um apertão na mente dos atenienses, quando ele disser exatamente o seguinte: e vocês estão diante desse Senhor. O que mais precisamos em nossos dias, meus irmãos, é de pregadores que sejam exatamente impactados por esse espanto diante de Deus, mas que não permite que apenas seja proclamada a criação de um Deus que é Senhor de toda a criação, mas sejam capazes de colocar estes homens diante desse Deus, torná-los conscientes daquilo que eles fogem o tempo todo escondendo em seus corações, a presença implacável deste Criador e Senhor da criação. Todas as vezes que os homens tentam com discurso mudar a criação, eles estão manifestando não só a sua ignorância, mas intencionalmente a sua inclinação para suprimir a glória de Deus pela glória do homem. Esse segundo movimento, se ele trabalha a doutrina da criação e do senhorio de Cristo no primeiro, no segundo movimento ele trabalha a doutrina do corandeu, a doutrina do homem diante de Deus. E como ele faz isso? Versículos 26 a 28, ele diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Quem são os ouvintes que estão diante agora deste Deus soberano? Paulo diz, são aqueles que foram criados por Deus como todas as outras coisas da criação. Mas mais do que isso, Paulo quer chamar a atenção para o fundamento da presença do homem diante de Deus, que é o pacto, a aliança de Deus com o homem. Deus poderia criar todos os homens de uma só vez. E é isso que aqueles que defendem a impossibilidade de Deus ter criado um homem deixam perder, escapar pelos dedos. O fato de que Deus, na sua palavra, nos ensina que é por meio de um homem. Porque a relação, sobretudo, é pactual com um homem. Não é uma relação meramente com o gênero humano. E é isso que às vezes a gente não entende. Não é uma questão de homem enquanto um ser humano que está ali, mas é o homem Adão. É a pessoa Adão também. É aquela figura Adão que nos representa, que representa a ele mesmo, que representa a sua esposa, que poderia muito bem, quando chegou aquele fruto diante dele, dizer assim: mulher, de onde veio esse fruto? Oh, foi aquele fruto lá que Deus disse que não era para consumir. E poderia muito bem ter dito: mulher, o que é isso que você fez? Você não poderia ter feito isso. Isso aí desagrada a Deus.
Isso aí era o que você desobedeceu à voz de Deus. Você sabia disso, eu te disse. Ela não estava no dia que Deus fez o pacto com Adão. Mas ela ouviu, ela sabe disso. E então, Adão poderia ter dito, vamos aqui orar, dobrar o nosso joelho, vamos pedir perdão a Deus. É aquela pergunta da escola bíblica dominical, né? Todo mundo faz. E se Eva tivesse comido o fruto e Adão não tivesse comido? Pagaríamos todos. Aí alguém diz assim, claro que sim. Bem, resposta errada. Porque não é Eva, não é uma questão de gênero. É Adão, Deus fez um pacto com Adão. Como Deus fez um pacto com Cristo. A relação aqui não é só uma relação com um gênero. É mais do que isso, é a relação com uma pessoa. E a pessoa Adão está representando todos os homens caídos. Como a pessoa Cristo está representando todos os homens redimidos por Ele. É tão interessante, meus irmãos, quando a gente observa Paulo nesse primeiro momento, chamando a atenção de dois princípios de dois poetas do contexto que eles bem sabiam. E ele usa esses dois argumentos. Quando ele diz, são aqueles que vieram de um mesmo homem, versículo 26, e estão diante dele, versículo 27. Mas Paulo usa o argumento de Epimênides de Creta quando ele diz, nele vivem, se movem e existem, que é exatamente o mesmo argumento que Paulo também defende. Que todos os seres humanos se vivem, não importa se eles sabem quem ele é ou se não conhecem ele, vivem, existem, se movem nele, por ele, para ele. Por outro lado, Paulo também faz questão de citar ali, implicitamente, Árato de Solos, quando ele diz, somos geração de Deus, descendência de Deus. Ou seja, dois argumentos são importantes. O primeiro é de que Deus não governa o mundo de longe. Deus não está governando o mundo como aqueles que acreditam que Ele simplesmente cria e simplesmente cruza os seus braços e diz o seguinte, olha, não posso intervir, não posso responder a oração de ninguém, simplesmente eu estou com as minhas mãos atadas, agora o mundo está ao seu próprio curso. Não. A primeira coisa que Paulo está resgatando aqui diante desses homens é que eles estão diante de um Deus que os mantém vivos, diante de um Deus que não é indiferente à sua criação, mas é atuante em sua criação e determinante em sua criação. Segundo, Paulo quer mostrar a relação íntima entre estes homens e Deus, e ele poderia usar o argumento da imagem de Deus, que é exatamente esse que está aqui. Os homens são criados à imagem de Deus. Os homens, portanto, carregam em si aquela imagem e semelhança de Deus que os torna diferentes de todas as demais obras da criação divina. Então isso faz com que o terceiro movimento se mostre ainda mais claro, que é o movimento em que depois de lançar esses argumentos, agora ele vai jogar o problema para os seus ouvintes, quando no versículo 29 ele diz, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Partindo desses argumentos que eram defendidos inclusive por eles, Paulo então disse, somos geração de Deus. Deus não pode ser de ouro, metal ou qualquer outra coisa. Deus não pode ser uma fabricação do homem, se o homem é geração de Deus. Se alguém quer encontrar o verdadeiro Deus, esse alguém não vai encontrá-lo num metal, num barro, mas pode encontrar no Filho de Deus, que é Deus, homem, não é de ouro, não é de metal, não é de barro, mas é de corpo, é de carne. É interessante como é muito mais plausível, Paulo está dizendo, acreditar que Deus se fez carne, do que fazer um Deus de ouro, de latão, de bronze, de barro.
E isso nos leva ao quarto e último movimento, versículos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse é o último movimento e é o movimento em que ele vai apresentar o Evangelho, meus irmãos. É o anúncio do Evangelho. Depois de dizer, olha, não faz sentido acreditar em deuses feitos e construídos por mãos humanas. Vocês precisam acreditar no Deus verdadeiro, que é anterior à imaginação, que é anterior aos homens, que é anterior à sua criatividade e inventividade. E aí acontece que ao apresentar o Evangelho, de duas formas. Primeiro, dizendo que o Evangelho não veio para ser julgado. Paulo está dizendo que o Evangelho anunciado por Deus não é como o existencialismo, não é como o estoicismo, não é como o epicurismo, não é como o platonismo, não é como o ceticismo, que podem ser julgados pelos homens. O que Paulo está dizendo e apresentando é o Evangelho que julga todos os homens, sem exceção. E a única forma de escapar dessa condenação é arrepender-se dos seus pecados, arrepender-se de confiar em falsos deuses, de não confiar no único e no verdadeiro Deus. Paulo diz expressamente que em toda parte se arrependam. Então Paulo diz que o Evangelho vai julgar, e a única maneira de sair, escapar da condenação desse juízo, é se arrepender dos seus pecados. Mas ele conclui dizendo, aquilo que vai dar a garantia para todo aquele que se pergunta, mas qual é a garantia de que eu devo me arrepender dos meus pecados e que o Evangelho vai realmente me julgar? Paulo então conclui com aquela que seria a garantia, porquanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, que é Jesus, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Cristo foi o escândalo nessa hora. E aqui a gente chega à conclusão da nossa exposição de hoje. Sabemos que os filósofos não se arrependem, porque eles simplesmente ouvem tudo com muita atenção, mas no momento em que ele fala sobre Cristo e a ressurreição, e agora eles entenderam muito bem, agora eles sabem que Paulo não está anunciando um casal de deuses. Paulo não está dizendo, olha, acreditem em mais um ídolo feito por mãos humanas. Paulo está dizendo, agora eu estou falando daquele que é o Senhor de todos, aquele que subjuga a todos. E então aquele sentimento do ser humano, que é manifesto pela vontade de ele ser livre, então reage de uma maneira muito negativa diante do anúncio do Evangelho. E então, meus irmãos, nós vemos que os filósofos tripudiam, escarnecem do discurso de Paulo e dizem, olha, depois nós ouviremos sobre isso. Enquanto na mesma hora acontece algo extraordinário. Um dos conselheiros do Areópago atende a palavra pregada e anunciada por Paulo junto com uma mulher chamada Dâmaris. E isso nos leva a algumas perguntas. A primeira delas é, se Atenas não estava no propósito de Paulo, e a gente sabe que estava no propósito de Deus, por que Deus levaria Paulo a pregar no Areópago para filósofos que não o ouviriam? Que depois do anúncio do Evangelho, simplesmente dariam de ombros e fariam, não quero. Isso faz a gente pensar sobre o que é o sucesso na pregação do Evangelho. E aqui, meus irmãos, me permitam encerrar com a citação do próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 17, talvez ali a gente encontre a pista bem mais amadurecida de Paulo com relação a essa experiência em Atenas.
Lá Paulo diz, dos versículos 14 a 17, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficientemente preparado para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meus irmãos, a única coisa que a pregação do Evangelho nunca vai fazer é não fazer nada. O Evangelho não aceita ser analisado à distância, com indiferença crítica, porque quando Deus usa pregadores da sua palavra para anunciar o Evangelho, seja dentro ou fora da igreja, o seu objetivo é espalhar a fragrância do conhecimento de Cristo, à medida em que se prega o Evangelho. E aí nós esperamos sempre duas reações. O aroma de vida para a vida, ou o cheiro da morte para a morte. Paulo não está dizendo que ou vai ser um, ou vai ser outro. Paulo está dizendo que a experiência da pregação é a experiência de que enquanto pregamos o Evangelho de Cristo com fidelidade, Deus espalha a fragrância de Cristo de uma tal maneira que aquele mesmo perfume para um é cheiro de vida, para outro é cheiro de morte. E o nosso maior desafio, meus irmãos, é perfumar o Evangelho quando ele precisa ter cheiro de morte. Deus me deu uma experiência, meus irmãos, nesse ano muito preciosa. E uma das experiências mais marcantes foi a de dar aula numa universidade que deve ser um encorajamento para nós, uma universidade cristã, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em que eu tive a oportunidade de dar, e estou inclusive lecionando, a turmas de irmãos que são cristãos, ao mesmo tempo com a maioria de não cristãos. E uma das missões é ensinar introdução à cosmovisão reformada para cristãos que estão ali e não cristãos. E meus irmãos, é incrível como o começo do semestre é maravilhoso, os alunos gostam, etc. Mas como é difícil quando a gente vai anunciar o Evangelho e a gente coloca, pode ser o mais refinado que for. Você pode ser o mais refinado que for, você pode querer ser o mais refinado que for. Se você apresentar o Evangelho, que precisa ser apresentado na mesma hora, você vai ver gente que antes estava gostando da sua aula, virando a cara, sai da sala, não respeita, não aparece mais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho também fede. E é bom que ele tenha odor, porque o odor não só provoca a reação contrária ao Evangelho, mas provoca a mim e a você, meus irmãos. Será que somos afetados ao ponto de pregar o Evangelho, mesmo quando Deus nos chama a pregar o Evangelho para aqueles que não vão ouvir? Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude a pregar o Evangelho com fidelidade. Trate com o nosso coração, Senhor. Quando a gente se sente ameaçado por conta da pregação do Evangelho, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa arrogância e trata com aquilo que não sabemos tratar, que é o nosso orgulho e vaidade.
o que é a nossa reputação, Senhor, diante do Filho de Deus, crucificado na cruz. Quem foi chamado para pregar o Teu Evangelho, não pode se preocupar com reputação, se o Filho de Deus foi pendurado no madeiro. Mas glórias te damos porque Teu Filho ressuscitou dentre os mortos e se tornou para nós cheiro de vida. Que a gente possa sentir o cheiro de vida e ao mesmo tempo o cheiro da morte. E sabermos, ó Deus, que no final das contas não somos nós que vamos julgar, mas é o Evangelho. Nos sustente, nos ajude a sermos fiéis, porque não conseguimos se não for pela Tua graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.